Fala pessoal, vamos iniciar mais um episódio aqui do nosso Conexão Jurídica e hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante para todos os operadores de segurança pública, sobre o uso da força policial, a defesa pessoal policial e a retaguarda jurídica na atividade operacional. E para isso, a gente está aqui com o nosso convidado aí, Marcelo de Almeida. Ele é sargento da Polícia Militar do Estado de São Paulo e instrutor de defesa pessoal policial já há anos, né? Então também lutador de artes marciais aí fora da instituição da qual ele pertence, enfim, então ele vai agregar muito para a gente conhecimento aqui, tenho certeza que vocês vão aproveitar muito esse conteúdo de qualidade, né, meu professor já várias vezes, né, já aprendi muito com ele também, e gostaria de fazer esse bate-papo aqui, bem tranquilo com vocês, para a gente poder engrandecer o conhecimento aqui acerca da nossa atividade operacional. Tá bom, senhores? Então, Marcelão, a palavra é sua. Gostaria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal, tá? Conta um pouquinho da sua trajetória aí, tanto na instituição na qual você pertence, na sua atuação operacional, experiência na área de defesa pessoal policial, enfim, conta um pouquinho para a gente, a palavra é sua, tá bom, meu amigo? Bom, boa noite, né? Como o professor aí falou, Sargento Marcelo, tá? Eu comecei na polícia em 2003, mas a arte marcial eu comecei em 1987, no Karatê Shotokan. De lá para cá eu parei só na pandemia, porque tive problemas no joelho, com artrose e tal, devido a muito treino. E aí de lá eu dei uma parada, aí comecei a fazer o Muay Thai, né? O Muay Thai que é um pouco mais tranquilo, a base é um pouco mais tranquila. E na instituição eu comecei a ministrar aula, assim, não remunerada, né, em 2009, quando eu estava no batalhão de choque lá do Humaitá, de boa, umas aulas ali com alguns policiais, né? E aí em 2015 me convidaram, né? Eu já não estava mais no batalhão de choque, estava na assessoria, me convidaram para ministrar aula no IAP e depois lá para a Escola do Soldado, né? Onde eu estou até hoje, 2015 para cá, estou até hoje ministrando aula de defesa pessoal lá, policial, e nos IAPs da vida, né? De cabo soldado, sargentos, hoje de oficiais também. E estamos aí, né, meu? Estamos aí para agregar, né? Fiz o curso de defesa pessoal policial. Eu sou da turma 523. Em 2023 eu fiz o curso. Então, para você ministrar aula na polícia hoje, você tem que ter esse curso de defesa pessoal, ser grifo, né? Senão você não consegue dar aula de defesa pessoal policial na polícia, tá bom? Legal, hein? Tem uma caminhadinha aí, Marcelo. Tem uma caminhadinha, né? Algumas experiências, né? Um tempinho Isso, já. isso é interessante, já falei para você e quero deixar registrado aqui, né? Meu, você, cara, assim, com toda essa bagagem que você tem e a forma como você expõe esse conteúdo, assim como eu fui seu aluno e ouvi de um profissional, porque uma coisa é ouvir tantas palavras jurídicas de um professor de direito, né, sentado lá no seu ar-condicionado, né, sentado ali na sua... Outra coisa é ouvir uma pessoa que tem uma capacidade técnica, experiência igual você tem, né, de anos em artes marciais, anos de experiência, docência na área, para vir falar para a gente aqui assuntos de extrema importância, porque muitas vezes a gente ouve falar a primeira questão que eu já vou perguntar para você, essas questões que se confundem muito sobre um policial militar. Ele lutar uma arte marcial, o que dá para ele aplicar na atividade fim dele com certeza, né? E também, mas a diferença técnica de uma defesa pessoal policial, que tanto se fala no Brasil afora, com essas artes marciais existentes, jiu-jitsu, né? Karatê, enfim, que você comentou sobre Muay Thai, e eu gostaria de saber isso aí. O que tecnicamente define uma defesa pessoal policial? Então vamos lá. As artes marciais, todas elas, tá? Todas são maravilhosas. Cada um se adapta pela sua arte, né? Uns vão para o karatê, outros vão para o jiu-jitsu, outros vão para o boxe, e assim por diante. Tá? Não interessa o que seja. O que define que na arte marcial, ali num torneio, tem um juiz, tem um árbitro ali para parar, tem pontuação. E já na defesa pessoal, não. É um conjunto de técnicas, táticas, de procedimentos que o policial ele aprende para aplicar em uma ocorrência onde tenha algum tipo de controle físico, né? Só que não é de qualquer jeito, tem as regras a seguir, né? Se o policial ele agir dentro das 4 linhas, né? Dentro da legalidade, ele vai estar coberto e alinhado. Então,
É uma luta, tá? Porém, tem que ter técnica, tem que ter tática e os procedimentos que são ensinados dentro da polícia para atuar dentro da legalidade, né? Como você bem comentou, ô Marcelo, gostaria de fazer também uma complementação, né? De que é muito importante essa diferenciação, pelo que eu percebi. Porque o policial, não, em que pese, muitas vezes, seja uma luta que o policial esteja ali com o criminoso ali, que ele esteja resistindo à abordagem, uma atuação operacional, né? Esteja ali praticando crimes, fugindo, que seja, não deixe de entrar numa luta ali, mas que ele não está ali para vencer com aquelas questões de ranking, de pontuação, de prêmio, de nada. Ele está ali para fazer cumprir a lei, né? E aí, dentro do garantidor da ordem que o policial militar atua no exercício das suas atribuições, na competência do poder de polícia, ele tem que agir, como você bem diz, na legalidade, necessidade, proporcionalidade, conveniência. E assim, isso aqui todo mundo fala, isso aqui a gente ouve, é o beabá que todo mundo fala. E aí, o que eu gostaria de que a gente trouxesse o a mais aqui para os operadores de segurança pública, operadores de direito, entender mais sobre essa questão, né? Porque, assim, o que gera mais dúvida que eu vejo, Marcelo, nas atuações operacionais, quando a gente vê, assim, saindo na mídia, alguém recriminando ou aplaudindo uma atuação de um policial perante a necessidade do uso da força, é quando ele, por exemplo, se faz valer da arma de fogo ou não, de um equipamento de menor proteção ofensivo, quando ele faz uma técnica de algemamento, ou seja, ele vai decidir aquela circunstância de acordo com o cenário que ele encontra, né? Que você muito bem pontua essas questões dos cenários. E aí eu vejo essa diferença, né? Então, inicialmente, está certo isso aí, ô Marcelo? É mais ou menos essa linha de raciocínio? Dentro da polícia, né, ela montou um resumão das leis e colocou dentro do manual ali interno, onde vai ensinar o policial, que é o M3PM, CC 339 e tal. O que o policial tem que entender é que ele tem que saber reconhecer o cenário e qualquer ocorrência, qualquer cenário 1, 2 ou 3, ou seja, vamos falar na linguagem que não seja do M3PM, se for uma ocorrência que seja uma resistência passiva ou ativa, ou que risco à vida, se o policial ele agir dentro da legalidade, da necessidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, da conveniência, que são os princípios básicos norteadores da defesa pessoal policial, ele nunca vai ser punido, tá? Nunca vai ser punido. O problema é que ele tem que estar coberto, alinhado nos cinco princípios básicos aí. Então, se ele tiver na legalidade, na necessidade, mas fazer uma coisa desproporcional, que não seja razoável, ele já começa a ter um pouquinho de problemas aí, tá bom? Olha só, o que eu achei mais excepcional nas aulas que eu já assisti sua, assim, é a forma didática que você traz essa questão administrativa que a instituição fez para ele fazer essa leitura corretamente. Porque, assim, nós sabemos, repito, que tem que agir dentro da legalidade, necessidade, oportunidade e conveniência, né? Agora, como ler esse cenário, né? Ou seja, como decidir em qual momento agir diante, por exemplo, com uma imobilização, com golpes contundentes, realmente, para cessar aquele estado delituoso, quando que pode bater, né? Quando que o policial pode se valer da força estatal, porque ele está imbuído disso, né? Ele tem esse poder-dever, né? De fazer cessar um estado delituoso. E aí, como você falou, dentro da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela pontuou normas administrativas, cerca disso, como você bem disse, M3, né, PM, e a ICC 339. É uma instrução, para quem não conhece, instrução continuada de comando, né? Sempre treinando seus policiais militares. E aí, só que assim, isso é dentro da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Claro que aqui esta aula não é para a gente ficar discutindo, né, Marcelo? Até bom a gente frisar, nem falando pela instituição, primeiro ponto, nós não estamos representando a instituição aqui em nenhum momento de fala. Também, se alguém quiser saber certamente como se funciona dentro da instituição específica que a gente citou aqui, tem que fazer os canais dos meios oficiais de comunicação, as perguntas. E além disso também, a gente não está fazendo um estudo da norma interna, porque isso é importante para todos os policiais do Brasil, é algo que a gente quer trazer de princípios universais aplicáveis na leitura de cenário, porque, como eu disse, falar, igual muitos dizem, tinha que ser necessário proporcional, todo mundo fala. Agora, a leitura do cenário, você pontua muito bem, cara. Eu gostaria da gente fazer essa leitura aqui, que você explanasse um pouquinho para a gente, que a gente vai falando, por exemplo, como que ele vai ler esse cenário, o policial deve ler, como que ele pode se valer
perante determinado cenário que ele verificar, como que ele pode fazer esta utilização da força, né? Enfim, gostaria de ouvir a sua parte técnica sobre isso, essa leitura aí, o uso diferenciado da força. Bom, vamos lá. O cenário 1 seria a resistência passiva. O que seria essa resistência passiva? É uma ocorrência sem violência contra o operador, uma ocorrência sem novidade. É uma ocorrência que o pessoal fala que é Rio-Nil, né? É aquela ocorrência tranquila. E dentro desse cenário de resistência passiva, tem duas situações. Primeira, a verbalização. O Mike vai chegar lá na ocorrência, o policial vai chegar na ocorrência, ele vai ter que verbalizar o que está acontecendo, né? Essa é a primeira situação. Na segunda situação é quando o policial já sente que ele vai ter que fazer uso da força, né? Então, na resistência passiva, o que ele vai poder fazer nessa situação? É imobilização em membros superiores ou inferiores, tá? Ele pode utilizar o EMPO, pode utilizar a arma de capacitação neuromuscular, o EMPO, para quem não sabe, é equipamento de menor potencial ofensivo. Ele pode usar a arma de capacitação neuromuscular no contato direto? Pode também, tá? Para fazer o indivíduo sentir dor, só que ele tem que colocar na cabeça que ele vai utilizar o EMPO para quê? Para obter vantagem tática em algemar o indivíduo. Não é por vingança. Não é usar e ir embora, né? Não é usar e rapar fora. Não, negativo. Ele vai ter que usar colocando na cabeça. Eu vou usar aí contato direto para obter vantagem tática ao algemar o indivíduo. Eu vou imobilizar para obter vantagem tática ao algemar o indivíduo. Sempre isso. Então, olha só, se o indivíduo está praticando um crime de desobediência, não está praticando ameaça contra o policial, mas ele está desacatando uma ordem de parada, por exemplo. Não vou parar, você não vai me abordar, e isso, aquilo. Aquele cara se desvencilhando a abordagem policial. A gente não sabe se ele está procurado, né? O policial que está ali não sabe se está procurado da justiça, não sabe se ele tem algum objeto ilícito com ele, o que ele praticou um pouco tempo antes, porque às vezes ele não está querendo ser abordado. Enfim, então você está falando nesse cenário, né? Sem ele praticar violência, sem ameaça policial, sem falar que vai bater, mas não está obedecendo a ordem legal emanada pelo policial. E aí, o policial, se ele dá uma ordem de parada e o indivíduo não vai colocar a mão na cabeça para ser abordado, o policial pode se valer da verbalização e até, no máximo, a imobilização e os equipamentos de menor proteção ofensiva. Nesse aspecto, de forma primária, ele não poderia chegar agredindo essa pessoa. É isso, nesse sentido? Ele tem que optar pelo canal mais técnico ali, imobilizando e, no máximo, como que funciona? Vou pontuar uma situação aí que acontece muito, tá? O desacato e a desobediência, ela cai dentro dessa resistência passiva, que é o cenário 1, tá bom? Então, cai sempre nisso. Muitas vezes o indivíduo desacatou o policial e ele toma uma atitude que não é a correta. Então, é imobilização membros superiores ou inferiores, o uso de arma de capacitação neuromuscular. Eu posso socar? Será que eu posso socar? Assim, eu não recomendo isso daí, tá? Não é recomendável. Por quê? Quando a gente soca, a gente está querendo diminuir a capacidade combativa de alguém. E nesse caso, não existe capacidade combativa. Existe o quê? Uma pessoa que não está obedecendo ou então desacatando e eu tenho que imobilizar essa pessoa. E se eu utilizar de soco, é para mim obter a vantagem tática em algemá-lo, tá? Ou então para manter a distância de segurança. Só para isso. Importante a gente pontuar também aqui, Marcelo, você está sendo totalmente técnico quanto uma defesa pessoal policial. Agora, juridicamente falando, que é um pouco minha área também, se o policial nesse cenário, que está desobedecendo, ele não consegue fazer, por exemplo, ali, tecnicamente, uma imobilização do indivíduo. Ele está agressivo, muitas vezes não consegue fazer ali, né? Tá, às vezes, o porte dele e tudo mais. E eu vou e agrido. De acordo com juridicamente falando, sem novidade, igual a gente fala, né? Sem novidade. Porque, como você bem pontuou lá, da onde que a gente advém, né? Só depois eu faço complemento. Da onde vem essa parte jurídica para respaldar o policial? Gostaria de ouvir, depois eu complemento também. Então, lá no artigo 284 do CPP, diz que o uso da força, não se pode usar força, exceto se for indispensável para, na situação de resistência ou... tentativa de fuga, né? Tentativa de fuga. Então, se foi indispensável o uso,
é sem novidade. O que não pode é você bater, soltar, ir embora, ou então você agiu por vingança, ou cometeu excesso, ou abuso, aí não pode. Tá? Tem que ser para obter a vantagem tática ou algemar o indivíduo. Tem que ir do começo ao fim. E aí é interessante a gente sempre pontuar. A ocorrência operacional não se acaba no DP, né? Isso aí acaba de ser pontuar isso no boletim de ocorrência, qualquer policial que seja, pontuar isso aí, que foi utilizada, porque às vezes colocar, foi feito o uso da força necessária. Às vezes falta algo explicativo ali para realmente, às vezes o juiz, o promotor não vai entender isso. Qual foi necessário? Pô, um golpe contundente, um soco que quebrou o nariz dele foi necessário? Será que foi? Foi necessário para o quê? Como você bem disse, para obter a vantagem tática de algemamento, porque ele estava agressivo. Ele não está, ou no mínimo, como a gente está falando nesse cenário 1, não estava agressivo, mas no mínimo ele estava se desvencilhando, estava fazendo forno, não conseguimos pela imobilização, e especificar isso, né? Acho que seria interessante também para deixar o mais correto possível, tanto na parte operacional quanto na parte jurídica depois, para se respaldar, certo? Isso aí ou não? E tem uma coisa, professor, é o seguinte, às vezes o policial, ele prendeu o indivíduo, tá? Situação em flagrante, teve que usar o uso da força, mesmo que seja moderado, ou então, sei lá, machucou a pessoa lá. Mas no BO ali ele justificou, o delegado aceitou, de boa, a ocorrência não para aí, tá? Ainda vai para a audiência de custódia. Pode ser que lá na audiência de custódia a juíza veja alguma coisa da irregularidade da prisão e ainda peça para averiguar a situação. Então é bem complicado, né? Bem complicado. Então o policial tem que agir hoje ele tem que agir bem técnico, tem que ser técnico, tá? Bem antigamente, mas bem lá antigamente mesmo, o policial ele tinha que saber muito de luta, de saber a parte prática. Hoje não, ele tem que saber a parte prática e bem a jurídica. A teórica tem que estar aqui, ó, tem que estar aqui, para ele não cometer nenhum tipo de excesso. Perfeito. Então, encerrou isso aí, essa parte cenário, essa leitura do cenário de que não havia grave ameaça, não havia violência por parte do abordado, faz imobilizações, se não der, pode ser golpe contundentes ou equipamento de menor potencial ofensivo, desde que seja para a obtenção da vantagem tática, algemamento, e aí, posteriormente, realmente para a condução do distrito policial. E aí, isso tudo relatado em boletim de ocorrência. Perfeito, né? E aí a gente fecha esse primeiro cenário. Agora tonfa, temos pode outras usar, professor? situações. Tonfa, posso usar, não? Oi? Tonfa, posso usar? Então, a tonfas é um equipamento de menor potencial ofensivo, né? E aí, Mas se posso for usar, para não? obter a vantagem tática para algemar, eu acredito que sim. Pode ou não? O bastão tonfa a gente usa no cenário 1 apenas para imobilização, tá bom? Na parte de imobilização. Quando o policial, ele usa com golpes contundentes, é aquilo que eu falei. Ele tem que mostrar que foi indispensável para ele obter a vantagem tática que é algemar o indivíduo, porque senão pode ser que ele tenha problemas. Perfeito. Porque isso, vamos falar na parte prática, né? Eu olho para a pessoa lá, a pessoa só está se desvencilhando no policial e ele agredindo. É isso que pareceria numa televisão, né? E aí, é necessário? Foi necessário? Aí que tá, né? Muitos vão falar, não, foi necessário. Vai discordar do que você está falando. Não, foi necessário, tinha que agredir. Será? Será que a sociedade espera essa atuação técnica do policial? É isso, né? É nesse sentido. Então, só vai ter esse golpe contente se for em último caso, nesse primeiro cenário que sem grave ameaça ou violência. Aí, perfeito, ô Marcelão, muito obrigado pela explanação. Me traz um segundo exemplo, vamos lá, vai ficar mais complexo, né? Porque às vezes Cenário o cara 2? não para por aí, cenário 2. O cara não para por aí, às vezes o cara tá ali se desvencilhando, ele vê o policial, ele vai dar uns murros contra o policial também. Ou ele vai falar, se tentar, vai tentar pegar arma, enfim. E esse é o cenário que a gente encontra via de regra, né? E aí, gostaria de ouvir você falando de cenários. E aí, como que Então decide vamos a lá. identificação e a decisão? Estamos no cenário 1, né? Estamos tentando imobilizar o indivíduo, tá que ele pega. Só que, de repente, o indivíduo ele vai dar um soco no policial. Virou o cenário 2, que é a resistência ativa. Aí sim o policial ele pode fazer tudo que está no cenário 1, que é a resistência passiva, que são as imobilizações, né? O emprego de arma de capacitação, tonfa para imobilização. E aí ele vai poder golpes contundentes. Aí sim, bastão tonfa contundente. Vai poder usar arma de capacitação disparando os dardos, tá? E uma coisa que é bom frisar, os dardos. Se eu for um contato direto, quantos volts será que é? Os dardos, quantos volts será que é? Será que eu consigo incapacitar essa pessoa? Né? Se for um contato direto, incapacitar eu não digo, ele vai causar dor.
que são 5.000 volts, tá? Agora, nos dardos, aí vem a incapacitação, porque são 50.000 volts, que aí você tem a incapacitação total do indivíduo lá. E aí, no cenário 2, então, são golpes contundentes, mais os de equipamento de menor potencial ofensivo, também contundente. Tudo isso para quê? Para diminuir a capacidade combativa do indivíduo e obter a vantagem tática em algemá-lo. Já mudou a situação, já mudou. Show. Né? Vamos deixar claro aqui, então. Olha só, para o policial, operador de segurança pública se identificar. Se o indivíduo está cometendo crime de desobediência ou desacato, apenas imobilização e, no máximo, ali, contundente só para algemar. No máximo, esse não é o primário. Não é nem recomendado, tá? Não é nem recomendado. Exatamente. Não é nem recomendado. Tá, perfeito. Mas não é proibido. E aí, se ele... Perfeito. Se ele tem que provar, ele vai ter que demonstrar que foi indispensável aquele golpe contundente. Vai ser isso, de acordo com 284, como você bem disse, do CPP. Aí, se o indivíduo está cometendo agora o crime de resistência, que a resistência do CP, do Código Penal, lembrando, muita gente se confunde. O crime de resistência não é quando o indivíduo está resistindo à prisão. O crime de resistência tem 2 elementos objetivos específicos desse tipo penal, que é a violência ou a grave ameaça. Então, se ele que é chamado pela doutrina, como você bem pontuou, né, professor, a questão da resistência ativa. Então, a resistência passiva, quando o cara resiste, se desvencilha. Não é crime de resistência, isso é no máximo desobediência. Se ele pratica a resistência com grave ameaça ou violência contra o agente de segurança pública ou quem esteja auxiliando para a detenção, aí sim é o crime de resistência, e aí pode golpe contundente e os demais equipamentos, inclusive o dardo. É isso? É isso aí. É isso aí. Perfeito. Vamos para outro cenário agora, professor. Questão dele, do indivíduo. O negócio tá engrossando. Exatamente. Infelizmente, cara, a gente se depara isso com muita gente na nossa sociedade brasileira, não? Muita gente que o cara desobedece, depois o cara resiste ativamente, vai para cima do polícia, e muitas vezes ainda quer pegar a arma do policial. E é nessa interpretação dessa ocorrência, chamada de cenário, que eu gostaria de ouvir a sua frase, sua fala aqui, tá? Então vamos lá, seria o cenário 3, né? Que são ocorrências com risco à vida ao operador, né? Com arma ou sem, tá? Beleza? Se caso chegar nessa situação, é lógico que tem que ser risco à vida, uma situação clara. Não pode ser de qualquer jeito. Se foi claro que sua vida vai estar em risco, aí sim você pode utilizar o último recurso, que é a arma de fogo, tá bom? Perfeito, porque muitas vezes a gente vê a discussão jurídica nas ocorrências policiais na mídia fora, diversas instituições policiais, quando se envolve nas coisas complexas, que o policial está ali no nível de estresse, o cara resistindo, o cara gospe no policial, o cara chuta o policial, enfim, aí se o policial se vale da arma de fogo ou não, né? Igual aquela questão, se o cara bater no rosto policial, se o cara bater no policial, der um chute no policial, o policial pode dar um tiro nele? Depende, né? Depende. Foi como você falou. Se aquelas agressões dele contra o policial feriam a vida do policial, pode. Se não, pode ser considerado pelo judiciário como excesso. Mais ou menos nesse sentido, né? Especifica um pouquinho mais ali pra gente conseguir entender quando que pode se valer da arma de fogo, tá? Porque eu acho que isso é o que mais gera dúvida nos agentes policiais. Até na sociedade, né? Não só nos policiais, né? Muitas vezes na sociedade mesmo, que não é técnico e muitos operadores, especialistas em segurança pública por aí afora, né? E aí? Vamos supor, se a pessoa, né, o indivíduo, ele for na arma do policial, né, o policial sentir que ele vai sofrer um risco à sua vida, ele pode utilizar do disparo da arma de fogo. Se o policial está caído no chão, uma pessoa começa a chutar a cabeça do policial lá, também é um risco à vida. O policial está em alguma ocorrência, a pessoa vem com um pedaço de pau, um pedaço de cano na cabeça do policial, também pode ser enquadrado como risco à vida. Então, qualquer ocorrência que seja clara o risco à vida ao policial, ele está amparado por lei, né, pela legítima defesa, a efetuar o disparo com arma de fogo. Ou ele mesmo, ou o seu parceiro, né? Se o parceiro estiver atento e ele vê uma situação, ele pode sim disparar. E vamos supor, professor, que o policial está numa situação onde o indivíduo está embolado com a polícia lá, e aí o cara já pegou na coronha da arma dele, está no corpo tentando tirar, só que ele está no meio da Praça da Sé, que está lotada. E aí? Como é que eu vou fazer para atirar? Como que o seu parceiro vai chegar lá para atirar? Vai atirar de longe? Vai atirar de perto?
Não, ele pode chegar, ele pode até encostar a arma no indivíduo para disparar. Por quê? Porque ele queria acertar apenas a pessoa que estava querendo tirar a vida do policial. Mais ninguém. Nenhum transeunte, nem o seu parceiro, ninguém. Então, isso aqui, o objetivo dele é só acabar com aquela injusta agressão contra o seu parceiro. Excelente, professor, excelente. Eu acho que muitas das dúvidas já vão sendo solucionadas com esses minutos de aula que a gente teve aqui com você. A questão que eu gostaria também de pontuar, a questão jurídica, né, que muitas vezes fica a dúvida, né, como respaldar juridicamente toda essa leitura de cenário e a decisão assertiva ou não tomada, né, igual você pontuou. 3 cenários diferentes de ocorrências policiais, que o policial se depara com um indivíduo que precisa usar a força, 3 cenários diferentes, e qual o poder decisório, qual a forma, qual o uso escalonado, o uso diferenciado, atualmente chamado, né, da força que ele vai realizar. Agora, e juridicamente, como que vai respaldar, como que a gente respalda esse agente policial que ele escolhe essas opções, né? Porque, assim, se o policial, ele bate em alguém, ele também está democrado de direito, ele está sujeito às regras, né? Sujeito à legislação. Então, ele também, como cidadão, ele também vai estar abaixo da legislação, tendo que seguir. Então, se ele pratica uma lesão corporal em alguém, ele pode responder pelo crime de lesão corporal, pode responder pelo crime de violência arbitrária, né? Então, assim, ele está praticando um fato típico, é um fato previsto em lei como uma norma penal incriminadora, ou seja, como um crime, né? Mas como que é respaldado, como se torna legítima essa ação do policial dentro da necessidade de conveniência? Então, como se torna legítimo? Com excludente de licitude, certo? É aí? Certo, né? Então, Exatamente. excludente de licitude. Então, como que a gente vai analisar esse cenário aí, esses cenários com as excludentes? Vamos fazer uma correlação aqui para os nossos ouvintes, né, telespectadores aí. Bom, na defesa pessoal, o policial tem que colocar na cabeça que existem quantos excludentes? São legítima defesa, estrito cumprimento, exercício regular e estado de necessidade. São 4. Na defesa pessoal, nós utilizamos só duas, que é o estrito cumprimento do dever legal e a legítima defesa. Lá no cenário 1, que é as ocorrências com existência passiva, seria só o estrito cumprimento do dever legal, porque é uma ocorrência que não tem violência contra o policial. Tá? Aí já no cenário 2 e no 3, que é a com resistência ativa e risco à vida, aí sim tem a exclusão de ilicitude, que é o estrito cumprimento do dever legal e a legítima defesa. Então, se o policial teve que atirar em alguém ou teve que socar alguém lá no cenário 2, no caso, que seria ocorrências de resistência ativa, ele está agindo dentro da legítima defesa. Se ele não precisou disparar contra ninguém, mas ele prendeu o indivíduo, ele está agindo dentro do estrito cumprimento do dever legal. Então, a defesa pessoal não trabalha dentro desses 2 excludentes. Excelente, excelente. Então, vamos fazer um pincelado das normas aqui para o pessoal, né, que a gente está tratando. Então, vamos lá. Só fazer um resumo aqui, você me recorda aí do que mais a gente trata na defesa pessoal, né? Vai complementando também. Então, primeiramente, quando a gente fala sobre o exercício do poder de polícia pelos agentes policiais, ou seja, pelas polícias, no Brasil afora, a gente precisa ir lá no artigo 144 da Constituição, né? Nossa Carta Magna, como você mesmo bem pontua isso nas suas aulas, que eu tive o enorme prazer de ser seu aluno algumas vezes, de coração, sempre falo isso para você, deixo registrado aqui, foi uma das melhores aulas que eu já vi na minha vida sobre defesa pessoal policial, hein? De verdade, que eu já tive. E aí, você pontua a pirâmide Raskell. Então, a gente precisa analisar a nossa atuação, a validade jurídica da nossa atuação, com a Constituição Federal. Então, 144, as polícias estão lá para preservar a ordem pública e também a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Pois bem, aí quando a gente vem para o uso da força, qual lei que a gente vem, né? Como você já pontuou, o CPP, o 284, né? O 284 do CPP trata que o uso da força ele só pode ser utilizado quando for indispensável para uma resistência ou para uma tentativa de fuga, né? Então, se o indivíduo está resistindo, pode ser passivamente, que é a desobediência, pode ser ativo, que é o crime de resistência, né? E a tentativa de fuga. Se o indivíduo está correndo, eu posso dar um chinelo nele para segurar? Pode, né? Ou seja, se é para obter vantagem tática para algemar, dentro da necessidade, ele poderia. Qual excludente de licitude? Estrito cumprimento de dever legal. Ele tem uma obrigação legal pelo 301 do CPP, que é deter quem esteja em flagrante delito. Se ele deu uma ordem de parada, no mínimo crime de desobediência, ele já está. Ele vai ter que fazer valer a sua ordem de parada
e fazer cessar. Se ele Ele deu está em outro lado, fuga, foi professor? necessário, Ele está em fuga? Ele está em fuga? tá em fuga, tá em Então fuga. pronto, 284 cobre aí, ó, tentativa de fuga. 284, perfeito, perfeito. Então, 284. Aí também, se um terceiro tentar agredir o policial para tomar o cara, entra 292, né? Que você já citou também, né? Eu não 292. sei se citou hoje aqui, mas já vi também você citando. 292 também do CPP. Então, esses dois artigos que a gente estiver estudando aí, anota aí, né? Além do CPP, já citamos os crimes do Código Penal, citamos lá a Comissão de Constituição, aí a gente tem outras leis. Temos lá a Lei 13.060 de 2014, né? Que regulamenta os equipamentos de menor potencial ofensivo, que traz os princípios basilares que você tanto fala, né, professor? Quais são lá? Legalidade, né? Legalidade, necessidade, proporcionalidade, razoabilidade e conveniência. São os princípios básicos norteadores da defesa pessoal. Excelente, anotem tudo aí, hein? O professor falou, tá falado. Além dessa lei 13.060, nela mesmo também especifica ali, né? Achei interessante a gente pontuar para os alunos, né? Quando que não pode usar arma de fogo, né? Quando não posso usar arma de fogo, veda expressamente nessa lei quando o indivíduo está em fuga ou se ele foge de uma blitz policial. Então, salvo se esta fuga ou da blitz, por exemplo, ali do indivíduo, da ordem de parada, ele não atente risco à vida de outras pessoas. Então, se o policial, se o indivíduo, ele foge de um bloqueio de trânsito e o policial vai lá, ele pode sair dando disparo? Em regra, não, né? Agora, se o veículo está indo acertar outras pessoas e ele, para legítima defesa de outros, ele pode. Ou seja, fazendo uma correlação, verifica aí como que é, o professor. Então, se eu posso me valer da arma de fogo para fazer o estrito cumprimento do dever legal? Não. Eu só vou Não. usar arma de fogo para fazer legítima defesa própria e terceiro. É isso, não é isso? Exatamente, É exatamente. isso. Então é isso que essa lei 13.060 de 2014 especifica. É muito bom a gente lembrar também. Além dessa lei, tem o decreto do presidente da República, que regulamenta essa lei, traz mais ou menos a mesma coisa, tá? Foi muito falado no Brasil afora. Esse decreto é o 12.341 de 2024, que foi muito falado. O atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, ele fez um decreto que prejudicava a atuação policial. Pessoal, independente de interpretações políticas ideológicas, partidárias, aqui não é o caso, tá? O caso é que este decreto, ele regulamentou uma lei de 2014, que já tinha sido 10 anos atrás, né? Então não inovou nada. Eu acho bom a gente pontuar que acabou não inovando, certo? Até aí, ô professor? Certíssimo. Certo, né? Não inovou nada. E tem também a portaria do Ministério da 855. Justiça, né? Qual? 855, né? 855 de 2025, também traz a mesma questão, né? Então, olha só, falando do CPP, falando da lei, decreto, portaria do Ministério da Justiça, então, todos os mesmos princípios norteadores que você muito bem pontuou. Professor, para a gente caminhar para os minutos finais, a gente já falou sobre o da força, eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Que às vezes isso é complexo, né? Às vezes o policial, muitas vezes, ele é provocado, desacatado, desafiado durante a ocorrência, né? Tira a farda, então, para eu quero ver, tal. E aí, como separar a emoção da técnica, né? Como separar essa emoção da técnica, professor? Bom, o policial, assim, tem que ter resiliência, não tem jeito, tá? Tem que ter resiliência. Se o indivíduo desacatou o policial, dependendo da situação, aonde ele estiver, qual vai ser a tomada de decisão dele? Qual vai ser? Como que ele vai agir? Dependendo aonde for, ele pode agir diretamente ou indiretamente. O que seria isso? Diretamente, peço apoio e vou agir. Indiretamente, peço apoio e vou manter a minha calma até o apoio chegar para a gente tomar essa atitude juntos. É a tomar decisão. Né? É ali que o policial ele tem que estar treinado, tem que estar ali coberto, tem que ter paciência, porque infelizmente, muitas pessoas gostam de provocar os policiais. Gostam de provocar. E aí, quando acontece, se o policial não levar, não se acalmar, ele levar para o coração, ferrou. Toda vez que você leva para o coração uma ocorrência, vai dar ruim, vai dar problema. E aí o policial depois ele vai ter que desembolsar alguma coisa que ele não tem, ou vai se prejudicar, e aí não é legal, né? Perfeito, perfeito, viu? Por fim, tem mais uma perguntinha que separei aqui também, sobre essa parte jurídica ali, o uso de algemas, né? E aí? Então, o Uso de policial está algemas. coberto, né, pela súmula vinculante 11, né? Ele vai agir dentro dela, não tem pinote. Então, assim, praticou qualquer imobilização, qualquer equipamento de menor proteção ofensivo, qualquer golpe contundente,
o final vai ser, o desfecho vai ser algemamento. O que eu peço para os meus alunos? Você nunca saca da sua algema, tira ela do porta-algema, antes do indivíduo estar imobilizado. Ele tem que estar imobilizado e pronto para o algemamento. Muitos policiais, eles vão prender alguém em flagrante, ele saca da algema sem o indivíduo estar imobilizado. Aí dá um maior problema. Às vezes, alguns até algemam um braço e aí dá ruim. Aquela algema... Fica complexo, que acaba pode perdendo. virar uma arma na mão do indivíduo aí, que seja mal intencionado, né? Isso é uma cautela muito importante que você trouxe aqui pra gente, bem técnico nessa parte da defesa pessoal, viu? Utilizar a algema só depois de imobilizado. Muitas vezes é difícil, né? Muitas vezes o operador pode pensar, pô, mas isso aí às vezes não deu para imobilizar, tal, é complexo. Mas, meu, se der, esse é o cenário ideal. Você está trazendo aqui o cenário ideal, né? Você está trazendo aqui, tipo assim, cenário ideal que eu digo, assim, que a gente precisa buscar ele, né? Às vezes, realmente, nem tudo vai sair como a gente prevê. Isso até então é previsível, né? Isso é previsível, né? Não é que muitas vezes só porque o policial utilizou de usar antes, porque, por exemplo, pode acontecer, né? Ele estava com a mentalidade de algemar, na hora estava mobilizado, mas acabou perdendo aquela mobilização. Pode acontecer, né? Pode acontecer. Nesse sentido que a gente está falando, né? Porque às vezes alguém vê uma mídia ou outra, uma imagem, o professor está falando que está errado. Não estamos falando caso prático nenhum, não estamos falando, né? Bom pontuar isso aí. Né? Mas o ideal é que seja, como você bem pontuou, depois, porque senão isso acaba sendo usado como uma arma contra ele. Isso quer fazer mais algum complemento, professor? O que eu sempre falo para os meus alunos, né? A gente tem que estar sempre treinando. Não só. Tem muitos alunos que eles se interessam só pela prática. Só pela prática. Ele quer fazer aula prática, ele quer fazer jiu-jitsu, ele quer fazer karatê, ele quer fazer judô, seja o que for. Então, se você está numa atividade policial, pratique a defesa pessoal policial e não fique só na prática. Vá para a teórica também, porque se o policial ele sabe muito prático e não sabe nada de teórico, pode ser que ele cometa aí um abuso ou um excesso de graça. Então, se você souber legal do teórico e tiver mais ou menos ali, não precisa ser um faixa preta, nada. Se souber o beabá direitinho, café com o feijão com arroz ali, do prático, com certeza você vai obter êxito. Porque a maioria das vezes são as mesmas, você vai fazer as mesmas chaves, é uma coisa ou outra que vai modificar. Meu, excelente. Você já acabou trazendo a última pergunta que eu ia fazer, a importância do treinamento, né, e que influencia tanto na segurança operacional e jurídica do policial. O treinamento não é só o operacional que precisa ser feito, então, as técnicas de mobilização, né, isso para mim eu acho que é o mais importante, mais valioso ali da parte prática. E a segunda questão, essa leitura do cenário que você bem pontuou, porque assim, nada mais essa leitura do cenário, que inclusive, né, dou os parabéns a quem elaborou essas normatizações da instituição da PEMESP, porque foi de uma forma tão didática que a primeira vez que eu tive contato com ela, inclusive, foi, eu acho que uma das aulas com você, que eu falei assim, é um detalhamento para leitura de uma ocorrência policial e tomar a melhor decisão assertiva no uso da força que nenhum professor de direito fala. Não fala lá de uso da necessidade, proporcionalidade, conveniência e a legítima defesa como dever legal. Se ele estava, se não estava, está no limbo jurídico ou se não está. Mas nenhum detalha tão bem quanto está nessa normatização e como você didaticamente traz para a gente em sala, né? Então, nada mais é do que o que está na lei de forma didaticamente apresentada, né? Cenário 1, sem violência em grave ameaça, apenas uma desobediência, desacato. Cenário 2, me corrigindo, professor, vamos lá se eu aprendi. Cenário 2, com grave ameaça ou violência contra o agente policial, né? Ou qualquer outra pessoa. E o cenário 3, um risco à vida do policial. Então, no cenário 1, priorize-se ali a imobilização, de forma secundária, aí sim, os equipamentos de menor proteção ofensivo, se for utilizado o golpe contundente para diminuir, para diminuir não, né, para obter vantagem tática de algemamento, é isso, professor? Cenário 1, né? Cenário 1. Cenário 1. Cenário 1. Cenário 2, aí cenário 2 sim. aí sim, para diminuir a capacidade compatível. E aí, o cenário 3, pode-se utilizar arma de fogo, porque é risco à vida. Perfeito? E é o seguinte, o que o policial tem que se ligar é que o cenário,
ele é elástico. E Bem lembrado, hein? É muito rápido. Às vezes o indivíduo, ele tá ali, ele tá se debatendo, tá querendo trocar soco, tá trocando soco com o policial, ele cessou. Se ele cessou, é cenário 1, pô. Lembrando, né? Legítima defesa é atual, para cessar injusta agressão atual ou iminente, não passada, né? Não adianta. Senão já entra a vingança, você tomou um soco na cara do agressor. Ó. O policial tomou um soco na cara, beleza. Saiu na mão com o indivíduo lá, beleza. Legítima defesa. Só que do nada o cara falou: parei. Virou cenário 1. Aí é só imobilizar o indivíduo e bora pra frente. Vamos pro DP, vamos pro PS, vamos que seja que for. Por isso a importância da questão que você trouxe, viu, professor? A questão de separar o emocional da técnica operacional, viu? A gente não pode levar um problema que é dele para nossa casa, né? A gente não pode levar um problema daquela pessoa, aquele cidadão lá que tá agressivo, que tá não sei o quê, tá com o problema dele lá, que vai responder pelos seus atos e eu acabar virando réu, né? É isso que a gente não quer para um policial. Eu falo aos meus alunos que a gente tem algumas estruturas, algumas colunas. Então, dentro da polícia, tem a estrutura lá, que vem a legalidade, necessidade, proporcionalidade, razoabilidade e conveniência, certo? Esse daí é o pilar profissional. Aí vem o emocional, vem o familiar e o financeiro. Então, às vezes, aquele lá, o profissional, você tá ruim ali, uma daquelas colunas foi ferida, você tá ali tendo que consertar ela, você vai ter que tirar um dinheiro. Aí vai afetar o financeiro. Pode ser que afete também o emocional do policial. Afete o familiar dele também. Então é muito complicado. Tem isso mesmo que o senhor falou. A gente não pode levar um problema lá de fora para dentro da nossa casa. Então, se você agir dentro da legalidade, é a melhor coisa. Não adianta você querer levar para o coração, você não vai consertar o mundo, não adianta, tá? A polícia, ela te ensina, te dá 12 meses para o soldado lá e dá 4 anos para o oficial para ele agir na legalidade. Não adianta você querer chegar e fazer na ilegalidade, vai ter problema. Você está enrolado. E para a gente aqui colocar na cabeça, a defesa pessoal, são os 5T. 5T. Teoria, técnica, tática, tomada de decisão e treinamento baseado em realidade. Então, excelente, não é só você chegar e, não. Você treina excelente, a teoria, professor. Treina a técnica, treina a tática, treina as tomadas de decisão e aí depois você vai para o treinamento baseado em realidade. Que aí é a hora que o bicho pega. Né? Aí você vai colocar tudo em prática, aquilo que você aprendeu. Excelente. Eu ia te perguntar aí, não sei se essa já foi a mensagem final, né? Mas eu ia perguntar agora, que mensagem você deixaria hoje para o policial que atua diariamente nas ruas? Eu vou falar essa daí eu gosto de falar bastante na minha aula. Senhores, prestem atenção numa coisa. A única coisa que transforma o herói em réu é o excesso. É a única coisa. Eu posso ser o melhor policial, eu posso ser o cara mais embaçado, eu posso ser o cara que resolve todas as ocorrências, que fez 10, 15 partos, aquele que tem muitos elogios na sua ficha. Mas se você cometer um excesso, você vai ficar enrolado. Você vai virar réu, você vai ter problemas, você vai ter que desembolsar dinheiro, o seu emocional vai pro pau, a sua família vai ser também destruída e assim por diante. E a gente não precisa disso. Não precisa. Eu tô quase indo embora. Graças a Deus, eu nunca precisei de nada disso. E olha que eu tenho bastante coisa na minha PI, né? E graças a Deus eu nunca tive problemas. Tive algumas que teve que ali rebolar para justificar? Teve, lógico que teve. Mas eu sempre agi sempre na legalidade, na necessidade, na proporcionalidade, na razoabilidade, na conveniência, e por isso me tornei hoje um professor de defesa pessoal e ensino aquilo que eu aprendi. E com muita maestria, viu? Muita maestria. Que isso. É isso aí, viu, professor? Então, para o pessoal aí que nos assistiu até aqui, né, hoje ficou claro que o uso da força não significa violência, né? É bom para a sociedade saber disso. O uso da força policial não significa violência. Significa técnica, controle emocional, tomada de decisão, legalidade, proporcionalidade, responsabilidade, né? Quanto maior o preparo técnico e jurídico do policial, maior tende a ser a sua segurança operacional e institucional, né? Professor, agradeço demais esse bate-papo. Foi muito produtivo. Para mim foi.
Eu tenho certeza que para os demais que vão assistir esta aula aqui, vão sair com uma bagagem muito maior do que começou ter assistido essa aula aqui, viu, professor? Meus parabéns mesmo, registro novamente, tá? E espero que realmente o pessoal tenha contato com essas suas palavras, para cada vez mais nós termos polícias no Brasil afora, com maior tecnicidade e maior segurança jurídica e respaldo ao próprio policial militar, que consequentemente respalda na sociedade. E o professor oficial, o oficial, o sargento, o coronel, que seja, que quer ter um pelotão bem treinado, um pelotão top, pega lá o professor de defesa pessoal, fala para ele, não precisa esmigalhar o aluno, não precisa esfolar o cara, vamos trabalhar no gesto técnico, um tempo no gesto técnico, mostrando como é que é o beabá, como é que anda, é uma criança andando, como é que ela anda, depois, lá na frente, vamos ensinar ela a correr um pouquinho, depois vamos colocar um pouquinho mais de força, até chegar lá naquele treinamento, no último T, que é o treinamento baseado em realidade. Muitas vezes o profissional, o professor, ele vai ensinar uma defesa pessoal, ele já começa no treinamento baseado em realidade, pô. E aí o aluno eu gostei igual você me ensinou lá naquela aula sobre realmente as imobilizações. Eu achei isso aí fenomenal, cara, porque isso é o que o policial precisa saber para ponta da linha. Para ele conseguir algemar um criminoso, ele vai precisar de imobilização. Eu acho que é o beabá. Dá murro ali, todo mundo sabe, né? Aí ele precisa saber imobilizar o indivíduo. E isso aí, essas técnicas que você traz, realmente, os comandantes, sargento, oficial, tudo, tem que pegar o grifo lá, né? Igual vocês falam, o professor de defesa pessoal, e passar para a tropa mesmo, né, meu? Isso aí é necessário. E às vezes eu ouço na aula a seguinte frase, né? Mas só se ferra quem trabalha, né? Mas aí a minha pergunta é, mas eu também concordo, só se ferra quem trabalha, mas o trabalho dele foi legal ou ilegal? Essa é a pergunta. Se foi um trabalho legal, eu concordo, mas se foi ilegal, cara, infelizmente, você tem que trabalhar na legalidade, velho. Legalidade, legalidade. A polícia, ela paga você para trabalhar na legalidade, não na ilegalidade. Muitos não gostam quando eu falo isso. Ah, porque você tá aí, porque você não tá na ocorrência. Não, não é isso, pelo amor de Deus. Eu tenho 23 anos de polícia, eu tô quase aposentando por somar com outros trabalhos. Eu trabalho há 37 anos direto. Então, o lance é trabalhar na legalidade, para você não ter problema, você não levar não sujar a instituição, você não se sujar, você ir para sua casa dormir, a sua família está te esperando, seu filho está esperando, sua esposa, sua mãe, seja o que for, um cachorro está esperando, um passarinho está esperando, a Netflix está te esperando, vai lá descansar, o sofá está te esperando, e não ficar pensando em, quanto que eu tenho que gastar, vou ter que vender meu carro, vou ter que pedir dinheiro emprestado para pagar advogado, isso é chato, não é legal não. É isso aí, professor. Vamos deixar o pessoal agora para o Netflix, para a família deles aqui, então. Vamos para as nossas. É isso aí. Muito obrigado, viu? Agradeço. E você que está assistindo, se gostou, compartilhe aí no grupo da sua unidade, compartilhe com os policiais, compartilhe com os procuradores de direito, com estudantes, enfim, compartilhe com todo mundo esse vídeo nosso aqui, porque eu tenho certeza que vai agregar a vida de muitos agentes de segurança pública. Professor, muito obrigado, viu? Agradeço novamente. Fica com Deus. Até a próxima aí, a gente vai se falando. Tá bom? Amém. Deus abençoe a todos aí. Muito obrigado pela oportunidade. E vamos lá, né? Precisar de mim, só procurar eu lá no... Valeu. Tamo junto. Grande abraço, falou, viu? Deus abençoe.